Mas tem convidado, tem entrevistado. E quando tem convidado, tapete vermelho para ele no esporte@globo. Mitando no Twitter. 7h19 é o que tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. No Rio de Janeiro tem lá o Mitando no Twitter, em São Paulo tem também o Mitando no Twitter, é o tradicionalmente Perguntando no Twitter. E o nosso convidado hoje aqui é o Vinícius Paiva, que tem o blog Teoria dos Jogos. Alô, Vinícius Paiva, prazer ouvir aqui na Rádio Globo de São Paulo. Tudo bom, Vinícius? Boa noite, Doni. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Globo de São Paulo. Tudo bem? Tudo tranquilo, rapaz. Você tá no Globoesporte.com com o blog Teoria dos Jogos bombando lá, né, Vinícius? Aliás, parabéns pelo trabalho. Eu queria que você começasse falando sobre o projeto aí, sobre o blog. Conte aqui para os ouvintes da Rádio Globo. Pois é, graças a Deus está dando super certo. Vai fazer 2 anos que a gente está no Globoesporte.com esse ano, né? É um dos blogs com o maior número de acessos. E a gente tem uma predileção, né, um direcionamento de falar sobre assuntos de marketing esportivo, né? Nós falamos a respeito de questões de audiência televisiva, de receitas de televisionamento e de outras naturezas, e tudo aquilo que envolve os negócios e as cifras do futebol brasileiro e mundial. E dentro dessa predileção que eu citei, nós temos a questão das pesquisas de torcida. O blog é o único blog do Brasil, até onde eu conheço, especializado na compilação, publicação e fomento de pesquisas de torcida, né? Então, as pessoas elas estão muito acostumadas a ouvir debates a respeito da configuração de torcidas nacional, quem é a maior torcida do Brasil, isso, aquilo, outro, mas nós divulgamos pesquisas num nível local. Então, a gente tem, nesse momento, mais de 60% do Brasil, em termos de estados, mapeados, cidades tanto grandes quanto pequenas, em que se conhece perfeitamente, ou próximo disso, a configuração das torcidas. Não meramente pela coisa da provocação, da brincadeira, também, da coisa saudável, mas porque isso é um elemento importante de marketing. Você conhecer o seu torcedor é conhecer o seu consumidor, conhecer um cliente. E você pode focar, direcionar as suas ações com base no conhecimento das questões de renda e de faixa etária de cada torcida no Brasil. Perfeito. Aliás, o nosso internauta que está ouvindo aqui o nosso Esporte@Globo também já está teclando aqui Globoesporte.com, indo lá nos blogs, tem Teoria dos Jogos por Vinícius Paiva. Qual que é o último post lançado lá, Vinícius? O último foi das... Eu estou até na dúvida aqui. É tanta coisa que eu estou preparando. Deixa eu ver aqui. Eu estou preparando agora um material sobre o Match Day, né? Então, todas as receitas que envolvem o antes, durante e o depois de uma partida de futebol. Isso para dar o gancho da partida que nós vamos ter amanhã em Wembley, né? A final da Champions League entre Bayern e Borussia, e também a inauguração do Estádio Nacional de Brasília em Santos e Flamengo no domingo, fazer uma comparação em como que o Brasil se encontra distante da realidade, né, de fidelização de clientela no Brasil e na Europa. O último post que eu coloquei aqui no blog Teoria dos Jogos foi o balanço do sócio-torcedor, porque nessa semana houve uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo do Movimento por um Futebol Melhor, da Ambev, aquele que fomenta a associação aos projetos de sócio-torcedor para que os torcedores angariem descontos na rede credenciada. E foram apresentados números bastante interessantes sobre o crescimento dos projetos sócio-torcedor no Brasil, desde que esse movimento da Ambev foi lançado. Então, nós temos aqui os clubes que mais arrecadaram nesse período, nós temos uma projeção de como ficariam as receitas dos clubes brasileiros caso algumas referências fossem atingidas, ou seja, caso o Internacional, que é uma referência no Brasil, fosse atingido o percentual de torcedores que é sócio do Internacional, caso o Benfica, que é uma referência internacional, Benfica de Portugal, fosse atingido também, já que 4% dos torcedores do Benfica são associados do clube. Então, a última postagem do blog foi relacionada a isso, aos projetos de sócio-torcedor no futebol brasileiro. Comentarista Marcelo Beckler está conosco também, está batendo um papo aqui com o Vinícius Paiva, do blog Teoria dos Jogos do Globoesporte.com, Marcelo. E quando eu propus a gente conversar com o Vinícius, era exatamente porque estava começando o campeonato, e a gente passa por um momento, né, Vinícius, de um futebol brasileiro mais rico, e de um futebol brasileiro que acha que olha para fora e vê o que é bem feito e tenta trazer para cá, né, um modelo bem feito, a ação que seja bem feita. E aí tem duas coisas que eu quero te perguntar, até que não esteja no blog, que seja impressão sua. Primeiro, essas arenas novas,
o tal da elitização do futebol, né? Para a gente ter uma ideia, Dona, tem Santos e Flamengo agora em Brasília, e o pessoal da organização do jogo está proibindo instrumentos musicais, tambor, sei lá o que mais que o pessoal usa. A torcida do Atlético, por exemplo, é uma charanga. O pessoal usa instrumento de sopro, saxofone e tal, leva isso pro estádio. Estão bloqueando tudo, mano? Estão proibindo até faixa. E estão falando pro torcedor assistir o jogo sentado. Assim, não faz parte da nossa cultura esse tipo de coisa, né? Esse tênis, né? Como se fosse jogo de tênis, como se fosse um teatro, né? Então eu queria perguntar pro Vinícius isso, ele que trabalha de forma racional a paixão do torcedor. O que ele acha desse processo que é trazer arenas mais novas, modernas, bonitas e mais caras, e o impacto que isso tem para o torcedor, Vinícius? Primeiramente, obrigado. Imagina. Bom, Marcelo, eu acho que a elitização do futebol brasileiro ela é um processo, só que ela é um processo que tem que ser melhor conduzido do que o que a gente verifica aqui, né? Em Brasília, ele se cobra R$160 pelo ingresso mais barato, ou seja, os ingressos variam de R$160 a R$400. Isso é valor de Champions League. Tudo bem, há demanda, tanto é que os ingressos estão sendo vendidos. Só que os torcedores estão sendo tratados como gado, né? Os torcedores que compram tinham até dia desses um guichê, são 70 mil lugares disponíveis, um guichê para fazer a compra em Brasília e depois retornar e fazer a troca do voucher pelo ingresso. Nisso, torcedores perdiam 3, 4 horas num processo e dias depois mais 4, 5 horas. Isso é um grande absurdo, né? Eu tenho por convicção de que os ingressos devem seguir a oferta e a demanda. Então, numa inauguração como essa, se a demanda faz com que se possa cobrar caro e mesmo assim os ingressos serem vendidos, ótimo, que se faça. Isso é maximização de lucro, isso é importantíssimo. Só que, ao mesmo tempo, tem que se olhar o outro lado. Em campeonatos esvaziados, como os campeonatos estaduais no Brasil, os preços do ingresso têm que tender a zero ou a muito baixo. E não é isso que se verifica. Então, os clubes eles querem elitizar, mas elitizar só de um lado. Eles querem elitizar, mas não querem maximizar. Você tem que subir preços quando isso se faz necessário e descer preços ou reservar um setor com preços populares. Isso está acontecendo ainda bem agora no Morumbi e acontece em estádios, no próprio Borussia, na Europa. Então, a elitização, ela tem que ser um processo melhor conduzido, né? E infelizmente, eu não vejo isso acontecer no Brasil. Não se sabe fidelizar, tratar um cliente da maneira com que deve ser feito. Só para terminar o exemplo, o Estádio Nacional de Brasília, a parte VIP, né, cobra R$400 no ingresso e as vantagens são kit lanche e estacionamento. Isso me parece as pessoas ficam muito pouco impelidas a gastarem o dobro do preço médio de um ingresso para terem acesso a um kit lanche, que certamente não vai ser em um banquete, né? E ao mesmo tempo você dá um desfalque muito grande no bolso do próprio torcedor, com valores nesse nível, de modo que ele não reserve uma quantidade de orçamento para o consumo lá dentro, né? Os clubes têm que entender que eles precisam explorar o torcedor, não necessariamente apenas no valor do ingresso, né? Então você vai ter uma lojinha, você vai ter um museu dentro do estádio, você vai ter um restaurante onde o torcedor possa almoçar e passar o dia. E assim o clube vai maximizar as receitas e o torcedor vai gastar sem nem perceber que o fez. Mas hoje não, hoje o torcedor ele passa problemas, desde a compra do ingresso até encontrar o seu lugar, pessoas não respeitam lugares numerados, e uma bagunça, o trânsito não funciona, o transporte público se caotiza num evento grande. Então tudo isso tem que ser pensado. Se é para elitizar, que se faça como fazem os bons elitistas, os bons exemplos europeus. E não é o que se verifica no Brasil nesse momento. O que você vê, Vinícius, que é o melhor modelo de sócio-torcedor? Aqui em São Paulo, do Corinthians é muito bem sucedido. Não sei se é porque é muito bem feito ou se porque tem muito corintiano e a fase do time ajuda. E já emendando nisso, né? A fase do time realmente ajuda, a fase do time está diretamente ligada com o número de sócios, porque aí acho que é um fenômeno bem brasileiro, né? A gente vê fora do país os times mesmo em jogos que valem menos, mesmo em jogos que já tem definido quem vai para onde, estádios mais cheios, né? O torcedor vai, se o torcedor vai sem ser na boa.
Então eu queria que você falasse qual que é o melhor modelo que você vê de sócio torcedor aqui no Brasil, como que ele funciona e qual que é o impacto do momento esportivo da equipe, o momento que passa a equipe dentro de campo. Olha, o momento ajuda sim, Marcelo. Isso é um fato, né? Agora, a gente não sabe quem nasceu primeiro nesse caso, o ovo ou a galinha. Se a torcida do Corinthians comprou a ideia do Corinthians e por isso o Corinthians chegou onde está, ou se foi o contrário, né? A diretoria fez um bom trabalho, os resultados vieram e depois a torcida comprou. Eu tendo a acreditar que aconteceu o primeiro processo. A torcida comprou a ideia do fomento ao corintianismo, né? Assim que houve o rebaixamento e aquela coisa do sentimento corintiano, e isso foi virando uma espiral positiva, e o Corinthians aconteceu muito por conta desse fanatismo e da propensão do corintiano a ajudar e a, inclusive, investir no clube. Não é à toa, são hoje 53 mil sócios torcedores, um modelo que realmente é elogiável. E é um dos menores preços médios do futebol brasileiro, o sócio torcedor do Corinthians. Então, de repente, é um caso a se pensar. Hoje o Corinthians tem estádios lotados e isso se reflete em bons resultados esportivos. O Corinthians já não joga mais para praças vazias, estádios às moscas, o que é um fator que desvaloriza o produto. Uhum. Você vê a Europa com um estádio cheio todo jogo e todo mundo liga a televisão e para ver. Agora, se alguém ligar no estadual com 2.000 pessoas no estádio, um europeu não vai querer ver isso. Então, eu acho que o modelo do Corinthians é bom, sim, e, enfim, o do Internacional é referência e oferece um sem número de benefícios. É importante que se pense nos benefícios, que se pense no tripé direito a voto, benefício e produtos oficiais e tudo aquilo que incentive o torcedor a se associar. Estamos conversando aqui com Vinícius Paiva, ele tem um blog lá no Globoesporte.com sobre teoria dos jogos, pessoal no Twitter também, mandando abraço aqui pro Vinícius, o Anderson Brito tá aqui, diz que acompanha o trabalho do Vinícius lá no blog, o Dudu Brigada A10, conhece ele, Vinícius? @DuduTJSDF, ele fala, rapaz, Vinícius é gente boa demais, pena que ele não é santista. Esse daí é santista fanático, rapaz, a gente já vai conhecendo, né, o perfil dos nossos seguidores, quem que eles torcem, o que eles ficam bravos, o que eles gostam. Esse daí é um santista fanático. Qual que é o seu endereço no Twitter aí, ô Vinícius? Olha, o meu é vpaiva_ge, né? Vinícius Paiva, vpaiva_ge de Globo Esporte. @vpaiva_ge. José Elias Caetano também está mandando abraço para você. O Ito lá de Osaka, no Japão, ouvindo o nosso bate-papo também, diz que acompanha o seu blog lá direto do Japão, hein, Vinícius? Olha que legal, hein? Obrigado. Um abração para ele. E aí, Marcelo Becker, 7h31. Era só para emendar, Doni, a pergunta sobre o que ele disse do modelo do Corinthians e do modelo do Inter, que são referências. Se tem alguma coisa tipo do perfil do torcedor que isso impeça de ser aplicado para outros clubes, ou se pode chegar o Grêmio e pensar que o modelo do Corinthians é ótimo e ele tentar repetir o modelo do Corinthians, o Atlético Mineiro pensar que o modelo do Inter é o ideal e repetir o modelo do Inter, ou se cada clube tem uma peculiaridade do seu torcedor, seja geográfica, de perfil mesmo da torcida, para fazer diferente. Alô, Vinícius? Perdemos o contato, São Paulo, Rio de Janeiro com Vinícius. Vamos tentar retomar a ligação, né, Marcelo? Foi embora, né? Acho que ele ficou com vergonha de responder. 7h32. Vamos lá, o som de capital inicial, a trilha sonora hoje do esporte, @Globo. Estamos com o nosso perguntando no Twitter, imitando no Twitter, ouvinte interagindo conosco também, @Esporte na Globo _. Já vamos voltar na pergunta que a gente lançou no comecinho do programa aqui. O que você espera do Campeonato Brasileiro, temporada 2013? Muita gente participando aqui, a gente fica muito contente muita com gente isso mesmo? aqui. Tem, isso é para valorizar. Não, mas tá mais. Tem muita gente mesmo. Mas tá legal, Marcelo. Contato restabelecido, Marcelo. Repita a pergunta que o Vini tá ouvindo aí, Marcelo. Pois é, Vinícius, era para retomar que você tinha falado do modelo do Corinthians e do Inter, que são as referências, e eu queria saber se tem a coisa do perfil do torcedor, um perfil que é diferente do outro, para impedir que esses modelos sejam aplicados em outros clubes. Porque a gente vê muitos modelos diferentes de sócio-torcedor. Aí não sei se é estratégia de cada departamento de marketing ou se é por peculiaridades das torcidas. Olha, esse perfil, ele existe, essas peculiaridades são relevantes, devem ser consideradas. O corintiano tem essa coisa de abraçar e de consumir e de vamos lá e isso, eles souberam fazer isso virar receita. Algumas torcidas são um pouco mais ressabiadas, isso pode ser circunstancial.
né, por conta de uma má diretoria. Isso veio acontecendo com o Palmeiras anos a fio, com o Flamengo anos a fio. As pessoas não queriam investir porque sabiam que aquele dinheiro não teria um bom fim, né? Então, cabe às torcidas modificar essa situação, colocar em boas diretorias, como é o caso dos clubes, dos dois que eu citei agora. Então, é importante, sim, que se analise o perfil das torcidas, de modo que se aplique conceitos diferentes para uns ou para outros. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cultura associativa muito maior do que em outros estados. Isso é uma questão cultural. As pessoas cantam o hino do Rio Grande do Sul de uma maneira que eu não sei cantar o hino do Rio de Janeiro, onde eu sou natural, e nem o de São Paulo, onde eu moro. E não é por nada, mas essa característica das torcidas, elas são importantes e você não pode vender um produto vermelho por um gremista. Mas isso não acontece em outros clubes. No Rio de Janeiro não tem problema você vender um produto vermelho para um botafoguense, ele não vai fazer relação com o Flamengo. São sim diferentes e isso precisa ser relevado. Só a pergunta aqui do Ito, que chega lá do Japão, Vinícius. Vinícius, estádio cheio e com a torcida vibrante e também dá audiência no rádio e TV. Grande abraço aqui do Japão. Ito, lá de Osaka, no Japão. Oi, Ito, um abração, obrigado. Siga aí acompanhando a gente, nosso trabalho, que é feito para vocês. Ele perguntou aqui, estádio cheio e com torcida vibrante também dá audiência no rádio e TV? Não, fica tranquilo. Estádio cheio e com torcida vibrante também dá audiência no rádio e TV, ele pergunta? O que você acha? Certamente, foi o que eu falei aquela hora, né? Na verdade, eu não tenho vontade de ligar numa partida às moscas. Eu acredito que você, Doni, nem você, Marcelo, tem também. Então, de fato, isso é um elemento importantíssimo. Não dá para vender o produto esvaziado. Muito bem, 7h35, você gosta de Capital Inicial, ô Vinícius? Pô, eu gosto um pouquinho mais que o Marcelo, que eu estava ouvindo. O Marcelo desceu o paunudinho aqui. Não, é que a gente tá de trilha sonora já aqui, o Capital Inicial abrilhantando o programa aqui. Muito bem. Ô Vini, só para fechar sua participação então aí, fale mais uma vez aqui do seu blog, pessoal acessar, pessoal que tá acompanhando, ouvindo o nosso Esporte @Globo em todo o planeta, pela internet, aqui na Rádio Globo também, né Vini? Legal. Então, o blog Teoria dos Jogos, ele fica na seção de colunistas de opinião do Globoesporte.com. Você pode acessar ali na home do Globo Esporte ou colocando no Google Globo Esporte, blog Teoria dos Jogos Globo Esporte, né? Nós estamos aí abertos ao debate. Eu interajo bastante no Twitter, no @zpaiva_ge, e no Facebook também. Coloca lá na caixinha de busca do Facebook, blog Teoria dos Jogos, e curta a página do blog, que a gente vai interagir bastante e a opinião dos internautas é muito importante e relevada em tudo que eu faço pro blog. Só para não passar a batida aqui, por gentileza, Vinícius, responda mais uma aqui, ó, @equipe Flamengo, manda pergunta para você, Vinícius, o que você acha do sócio torcedor do Flamengo, que é o mais caro do Brasil e em 2 meses tem 23 mil sócios? Eu fiz uma crítica inicial ao programa de sócio torcedor do Flamengo, porque ele oferecia pouco em termos de benefícios. Mas isso foi planejado, foi calculado. A nova diretoria de marketing do Flamengo pediu para que a torcida comprasse o barulho, comprasse essa questão. Vamos contribuir financeiramente, num primeiro momento, sem receber muita coisa em troca e assim o Flamengo se fazer mais forte. Eu considero que isso não é o ideal em termos de marketing, porque é uma relação comercial de troca mútua e que, se você dá o seu dinheiro, você precisa do retorno em termos de benefício. Mas a torcida do Flamengo comprou, porque a coisa virou. Embora os resultados esportivos ainda não venham, a torcida do Flamengo está satisfeita e feliz com os rumos que a nova diretoria austera e responsável deu para o clube. Então, esses 23 mil sócios, com uma quantidade de benefícios ainda insuficiente, os off-Rio, eles chamam torcida off-Rio, os 80% de flamenguistas fora do estado do Rio de Janeiro, eles ainda têm poucas vantagens. Isso está melhorando, mas embora haja pouca vantagem, 23 mil sócios com um ticket médio bastante alto, na casa de R$50, que é o do projeto do Flamengo, já rendeu aos cofres do clube cerca de R$12 milhões ao ano. Então, não dá para menosprezar. O projeto Nação Rubro-Negra do Flamengo é, sim, um sucesso e vem crescendo de maneira exponencial. Perfeito. Muito bom bate-papo com Vinícius Paiva, Teoria dos Jogos do Globoesporte.com aqui no Esporte @Globo. Vinícius, bom final de semana e até a próxima. Valeu por atender a gente aí, tá bom, Vini? Um abraço, imagina, e volta aqui sempre que vocês me convidarem. Valeu, vamos bater um papo em breve mais uma vez.